Fala, minha galera, tudo bem? Então, vou fazer um vídeo sobre lógica matemática, né? Sabendo aí que é uma matéria que muita gente tem dificuldade. Então, paralelo a isso, eu vou fazer duas questões para explicar a vocês como é que a gente resolve, né? Então, primeira coisa, vocês precisam saber as tabelinhas, né? A gente tem a tabela da negação, né? Aqui a gente tem as proposições, tem a proposição P, que no caso a proposição são frases que você fala, né, ou que você escreve, e a partir daí ou você nega ou você afirma, né? Por exemplo, você tem uma proposição P que, por exemplo, amanhã eu vou jogar futebol, né? A negação dela seria ou não é verdade que amanhã eu vou jogar futebol, ou amanhã não vou jogar futebol, né? Geralmente a gente utiliza não é verdade. Conjunção é e. Então, ou seja, para que essa resposta seja verdadeira, as duas proposições têm de ser verdadeiras. Por exemplo, eu sou carioca e moro no Rio de Janeiro. Né? Realmente eu sou carioca e moro no Rio. Então, as proposições elas têm como resultado um resultado verdadeiro. Aqui seria eu sou carioca e não moro no Rio. É falso. Não sou carioca e moro no Rio. Também é falso. Não sou carioca e não moro no Rio. Né? No caso, então, seria falso, porque eu estaria contradizendo o que eu afirmei, né? A minha proposição inicial. Disjunção. Disjunção, você utiliza o ou, né? Então, você não tem a obrigatoriedade de ter a veracidade nas duas proposições. Então, no caso, ou eu sou brasileiro ou eu sou carioca, né? Se eu for brasileiro, vou reformular. Ou eu sou professor ou eu sou jogador, né? No caso, as duas sendo verdadeiras, né? Jogador, você engloba alguns esportes, né? Ou algumas atividades, e aí você pode ter como resultado verdadeiro. Então, se eu estou afirmando, né? Se as duas são verdadeiras, eu tenho como resultado verdadeiro. Se uma delas é a falsa, né? Eu tenho como resultado verdadeira. Por quê? Porque no caso, você tem uma opção, ou uma coisa ou outra, né? Não necessariamente tem de ser como a conjunção que você fala e, né? Que uma depende exclusivamente da outra. Então, aqui no caso, você tem ou. Então, se um dos casos você tiver como resultado na proposição verdadeira, o meu resultado, né, final dessas duas proposições será verdadeiro. Ela só será falsa se as duas forem falsas, tá bom? Que é o contrário da conjunção, né? Seria aí uma diferença, né? Para, no caso, ser verdadeiro, os dois têm que ser verdadeiros na conjunção. Na disjunção, ela é falsa quando as duas são falsas, tá? Então, vamos para a condicional. A condicional ela só será falsa quando a segunda proposição for falsa e a primeira for verdadeira, tá? Isso aí vale a pena vocês gravarem. Na bicondicional, ela só vai ser... aqui eu errei, vou consertar aqui rapidinho. Aqui, ela só será verdadeira se os dois resultados forem iguais, né? Tiverem como resultado ou verdadeiro, verdadeiro, ou falso, falso. Se você tiver alternância em resultado, né? Sendo uma verdadeira, outra falsa, uma falsa, outra verdadeira, o meu resultado claramente será falso, tá? Então, vamos aqui, no caso, para os exercícios. Primeira coisa, sabendo que B é verdadeiro e que C é falso, então eu sei que B é verdadeiro e que o meu C é falso. Qual deve ser o valor lógico de A na expressão abaixo para que ela seja falsa? Então, o meu resultado aqui, galera, tem que ser falso, tá? Então, vamos verificar o seguinte. Quando eu tenho o E, foi o que eu acabei de falar. Quando eu tenho duas proposições e eu tenho um E, o meu resultado, quando eu tenho verdadeiro, verdadeiro, é verdadeiro. Quando eu tenho verdadeiro e falso, é falso. Quando eu tenho falso e verdadeiro, é falso. Falso e falso
também vai ser falso. Tá? Então, no caso, para que esse resultado no qual o B é verdadeiro e o C é F, V e F é F. Então, aqui é F. Tá? Só que a gente vai no então, né? Que é condicional. Só que como ele é condicional, no caso eu tenho P que, P então que, né? No caso aí a gente fala se então, quando a gente fala de condicional. Então tem verdadeiro, 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 falso é falso, né? Falso, verdadeiro é verdadeiro, falso, falso é verdadeiro. Então, galera, com a condição para que aqui seja falso, tem de ser exatamente igual a essa daqui, ó. Então, o meu A ele tem que ser exclusivamente verdadeiro. Então, o meu resultado para A é verdadeiro. Beleza? Então, o que acontece? Essas tabelas, né, que se chamam tabela verdade, você tem que saber, você tem que ter em mente para você conseguir resolver essas questões, tá bom? Como na questão aqui de baixo, ó. Eu tenho essa questão aqui. Levando em consideração que aqui eu tenho P, no caso 3 ao cubo, ele afirma que é par. Só que isso aqui é falso. Por quê? 3 ao cubo é uma potência, gente. Então aqui eu tenho 3 vezes 3 vezes 3, eu tenho 27. 27 não é par. É ímpar, então é falso. Que Rio de Janeiro está no sudeste do Brasil. Isso é verdadeiro, né? Embora trate-se de uma questão geográfica, né? Ela é uma questão lógica, então é verdadeiro. Terceira proposição, 2 ao cubo é maior que 3 ao quadrado. Gente, isso é falso. Porque eu tenho 2 ao cubo, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. E 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Lembrando que eu não posso multiplicar a base pelo expoente, tá? Mesmo que fosse isso, não seria maior, seria igual. Mas, como não é, também é falso, porque ele fala que esse cara aqui é maior que esse, quando que na realidade não, ele é menor. Então é falso. Então vamos aqui a essa expressãozinha aqui. Então ele fala P é falso, Q é verdadeiro, R é falso e Q também é verdadeiro. Então ele quer o E, tá? Lembrando que o OU, né, ele já tem o formato de um Uzinho aqui, então a gente chama de OU. Lembrando que quando eu falo do OU, para ele ser falso, os dois têm que ser falso. Então, como aqui um é falso e outro é verdadeiro, o meu resultado é verdadeiro. Falso, verdadeiro também é verdadeiro, galera. Então, quando eu tenho no E, esse cara aqui é o E, né? Esse cara aqui é o OU e esse cara aqui é o E. Como eu tenho verdadeiro e verdadeiro, o meu resultado é verdadeiro também, galera. Então, esse é o meu resultado dessa questãozinha aí. Ambas são verdadeiras, beleza? Espero que tenham gostado. Sigam aí o meu canal, né, Leonardo Pinato. E em breve aí farei mais outros vídeos falando de outras disciplinas. Também sigam no Instagram, né, Leonardo Pinato ou Léo Pinato. E se vocês quiserem também dar sugestão, né, alguma coisa sobre, pode mandar mensagem via direct, ok? Um abraço, gente.